Deixa eu dizer uma coisa, como é que você está se sentindo diante de todas essas coisas que estão acontecendo, diante das notícias, diante de tantas coisas rápidas, tantas informações? Como é que você está se sentindo? Como é que você se vê? Como nós estamos diante de tanta, às vezes, desesperança, um sentimento assim de derrota? O mundo anda tão rápido, né? Aliás, esses dias eu estava vendo um videozinho do Augusto Cury, que é muito interessante. Ele fala sobre esse tempo e sobre como as informações caminham e daí como que a gente acaba se sentindo com tanta coisa acontecendo. Tem um videozinho aí e o Elisandro vai pôr para a gente, dá uma olhada nisso aí. Crianças e adolescentes estão sendo saturadas de informação. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge de Roma. E esse excesso de informação, ele produz uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir, chamada síndrome do pensamento acelerado. As crianças estão agitadas, irritadiças, não se concentram, repetem os mesmos erros, e muitos médicos, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, estão confundindo a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade. É muito importante que nós possamos educar crianças e adolescentes para serem pensadores e não servos. E também é fundamental que os pais não deem presentes em excesso. Quem dá presente em excesso pode mexer com os mecanismos endorfínicos do cérebro, levar a criança e adolescente a precisarem de cada vez mais produtos, mais presentes, mais celulares, para terem migalhas de prazer. Infelizmente, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão o último estágio da dor humana ou uma depressão. E mais de 3 bilhões de pessoas, 1 em cada 2 pessoas, desenvolverá, infelizmente, um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão, mas síndrome do pânico, ansiedade, doenças psicossomáticas, anorexia, bulimia, drogas e assim por diante. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápido e coletivamente e não estamos alertas para isso. Segurar ou proteger a emoção é muito importante. Não apenas não cobrar excessivamente dos outros, nem cobrar excessivamente de si, mas também entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida, entender que nós não devemos procurar ser o mais rico do cemitério, trabalhar por trabalhar, trabalhar de maneira extenuante, esgotar o cérebro. Não devemos procurar ser o mais eficiente profissional num leito de um hospital. Nós temos que ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida. Essa é uma perspectiva, é um jeito de enxergar as coisas como elas estão caminhando. Certa vez o Senhor chamou um profeta, Ezequiel, e ele falou a respeito de fé e esperança, porque na onde Ezequiel foi colocado, não tinha muita esperança. É que nem esse prognóstico aí, né? Não sei quantos milhões de pessoas, não sei quantos bilhões de pessoas vão ter isso, vão ter aquilo, por causa do caminho que a gente escolheu. E é realmente muito triste a gente vendo aonde o caminho que uma boa parte escolheu. E aí, vendo tudo isso, a gente se pergunta, nós podemos sair do vale da desolação para o avivamento? E a resposta é, o avivamento é obra do Espírito de Deus. O avivamento é obra do Espírito de Deus. Ezequiel 37, versos 1 a 14, vai nos contar, vai nos mostrar, vai nos apontar o caminho do avivamento em 7 elementos. O Senhor quer falar conosco a respeito desse reavivamento. A nossa igreja tem um chamado para onde nós estamos. Nós temos um chamado como igreja brasileira, nesse momento de tanta perplexidade, falta de esperança de futuro. Nós temos um chamado do Senhor, para que nós possamos ser, então, esses agentes de transformação, de avivamento. E o avivamento é obra do Espírito Santo. 5 elementos nós vamos conversar hoje,
o Espírito Santo de Deus vai trabalhar com você, e você vai sair daqui não apenas com conhecimento, não apenas com emoções, mas você vai sair daqui trabalhado como um homem, uma mulher cheia do Espírito, para realmente passar por esse avivamento que Deus quer que nós passemos, como igreja brasileira, como nação brasileira, também começando de dentro de nós, indo por nossos lares, através de muitas famílias, de muitas multiplicações de células, de discipulado. Isso vai invadir a nossa cidade, nosso estado, nossa nação, e Deus quer fazer essa obra de reavivamento. O primeiro elemento é a visão. Veja o que diz o texto diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Mão do Senhor, Espírito do Senhor, visão que o Senhor nos dá. Amados, nós estamos passando por um momento em que a gente olha para o vale chamado Brasil e a gente vê coisas terríveis. O Senhor levou aquele profeta por essa visão, e ele percebeu que era enorme o número de ossos, e estavam sequíssimos. Israel estava no exílio, há mais de 10 anos eles estavam no exílio, e a esperança de saírem dali já havia se perdido, desvanecido. Depois de muitas frustrações, a esperança tinha definitivamente se acabado. Então, nesse momento, é que o Senhor leva com a sua mão poderosa, no poder do seu Espírito, o profeta a enxergar esse vale de ossos sequíssimos. Se nós olharmos para o vale chamado Brasil, também nós vamos ver que as coisas estão secas na economia. Nós temos a taxa de inflação, a sexta maior do mundo, com um juro elevadíssimo, some-se taxa de inflação, mais juros elevados. Meu irmão, não adianta a gente tampar os ouvidos e falar, não quero mais ouvir isso, porque essa é a realidade. Não tem para onde você sair. Essa é a verdade. Aí quando a gente olha, bom, mas tem uma administração, podemos mudar, usando os políticos, a liderança do país, e aí a gente vê a liderança do nosso país envolvido em escândalo como o da Petrobras, um vale de ossos secos. Quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal divulgando nomes envolvidos nessa operação Lava Jato, a gente vê na lista, e eu não estou julgando ninguém, eles vão passar, estão sendo indiciados, vai ter amplo direito de defesa e tudo mais. Não estou dizendo também que eles são condenados, vão ser condenados. Eu estou dizendo que assusta ao ver que indiciados presidentes de Câmara Federal, de Senado Federal, é um vale de ossos secos. O nosso planeta passa por um período de desertificação que não houve em nenhuma outra história do planeta. Está faltando água. São Paulo, que é uma das grandes capitais do Brasil, tem a menor oferta de água desde 1940. Estava lendo aqui uma matéria sobre como que é oferecido água, e eles dividem os litros d'água que tem lá por pessoa, e é aterrorizador. A hora que você olha, você fala, mas não vai dar, então, daqui a pouco tempo as pessoas, como é que vai ter água para as pessoas beberem? Como é que vai ter água para as pessoas fazerem o que elas têm para fazer? Aí quando você olha, tira os olhos, vai olhar para a família, você vê exposta a nossa vergonha. Esses casos que estão aqui na tela agora, são só casos que a gente tem mais conhecimento, de maior divulgação, mas isso, se você perguntar para qualquer delegado, você vai ver que isso acontece regularmente dentro da nossa sociedade. As famílias estão sendo destruídas, filha que junta-se com um namorado para matar os pais, mulher que mata o marido, a mãe,
amaziado que se junta ao pai para matar a filha. E aí a gente tem esses casos como Richthofen, o caso Matsunaga, o caso Nardoni, são apenas expressões daquilo que vai dentro da sociedade, um vale de ossos secos. Também, se a gente olha para a cultura, a gente vê filmes que são altamente cultura, os mais assistidos, como, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Esse filme, que houve uma pesquisa, eu vou achar aqui a matéria, eu fiquei impressionado com isso aqui. O Corpo de Bombeiro de Londres está preocupado com o chamado efeito 50 tons de cinza. Em texto publicado no site oficial da corporação, nesta quinta-feira, dia 12, era naquela quinta-feira lá do dia 12, dia da estreia do filme, há um alerta que ele poderia levar as pessoas a ficar presas ou enroscadas em objetos como algemas ou anéis. Isso porque a história do longa, de forte teor erótico, que é protagonizada por um casal que pratica jogos com brinquedos sociais. A produção adapta o primeiro volume, eu vou ler aqui a parte. Em 2013, 14, os bombeiros atenderam 472 incidentes envolvendo pessoas presas e enroscadas, muitas vezes com acessórios domésticos usados no dia a dia. Isso tem aumentado constantemente, ano após ano, desde o lançamento dos livros de 50 Tons de Cinza, diz o comunicado. O primeiro capítulo saiu em 2011. Nos últimos 3 anos, o custo total das operações de salvamento teria aumentado em cerca de 400 mil libras para 1,700 milhões de libras. De abril de 2013, houve 393 incidentes, aumento que os bombeiros acreditam ter relação com sexo. Deste total, 28 envolviam pessoas presas em algemas. Além disso, 293 anéis de dedo foram removidos, incluindo 7 casos em homens que tinham anéis presos em seus pênis. Cada um desses acidentes teria custado aos contribuintes alegados 295 libras, mais ou menos 288 reais. Amados irmãos, essa é a cultura que a gente deseja? Corporação lançou campanha contra o uso de algemas e anéis no pênis. Oficial pede bom senso aos espectadores do filme. Peguei um jornal, esse de final de semana, estava escrito que algumas salas de cinema em Campo Grande estavam preocupadas porque aumentou o número de pessoas se masturbando enquanto assistiam esse filme. Isso é cultura. Um vale de ossos sequíssimos. Olha a cultura. Novela Babilônia, muito bem editada. A imagem de alta definição, coisa muito bem feita. E aí tem uma cena de beijo gay no primeiro capítulo entre 2 senhoras. A Rede Globo está preocupada com o baixo índice do Ibope, porque alguns grupos chamados de fundamentalistas cristãos resolveram entrar numa campanha onde exatamente no horário dessa novela, eles convidam vários grupos, entre eles conselhos de pastores, o nosso, por exemplo, Conselho Municipal de Pastores de Campo Grande, Conselho Municipal Estadual de Pastores do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós fizemos uma campanha lançando aos membros, eu não sei se você recebeu aí no WhatsApp, mas a gente fez, principalmente falando com os pastores, por isso que eu também estou falando isso com os irmãos, e houve uma queda. E já estão atribuindo justamente porque também a frente parlamentar no Senado, a frente parlamentar evangélica e a frente parlamentar da família na Câmara Federal, também nós incentivamos, através da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, aqueles que estão ali nos representando, a lançar, e teve manifestos contra esse tipo de cultura. E sabe, vi numa entrevista, e eu já conversei com algumas pessoas que lideram
uma parte lá na Rede Globo, há algum tempo atrás, mas desse mesmo grupo, houve uma pesquisa, e eles acham que é natural que a novela tenha uma certa queda nas primeiras semanas. Já aconteceu com outras novelas que tinham temas apimentados como esses, e houve movimento contra, através dos fundamentalistas religiosos, que abaixou o nível, mas logo depois o Ibope volta a crescer. Talvez, e eu ouvi isso de alguém que sabe muito bem o que está falando, porque eles acreditem que crentes também são viciados em novela, e o Ibope vai crescer depois que os pastores pararem de ficar pegando tanto no pé. É verdade, irmãos? Os irmãos são viciados em novela? As irmãs são viciadas em novela? Agora, depois que você vê tudo isso, é como a cena daqueles aviões que derrubaram as torres. Eu vi essa cena, eu falei, meu Deus do céu, quando o Senhor me convida a andar por este vale chamado Brasil, parece que eu estou numa cena de desolação total. Eu me sinto como esse bombeiro de Nova York. Não há nada o que fazer. Mas o Senhor não levou Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos para dizer, e aí Ezequiel, você viu, a situação está feia, porque Ezequiel já sabia disso. Deus não trouxe você aqui hoje à noite para escutar todas essas coisas e parar por aqui, sabe por quê? Eu acho que você já sabia disso. Se não sabia dessa maneira, você também está sabendo que as coisas não estão bem. E o Senhor está nos mostrando que realmente esse é um vale de ossos sequíssimos. E talvez essa seja a sua realidade econômica. Talvez essa seja a realidade dentro da sua casa, do seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Talvez essa realidade do vale de ossos sequíssimos seja a realidade sua pessoal. Talvez seja da sua vida espiritual. Talvez seja da sua intimidade com Deus. Eu não sei, mas o Senhor nesta noite nos toma pela sua mão e pelo seu Espírito, Ele nos coloca exatamente dentro da onde nós estamos, dentro de um vale de ossos sequíssimos. Só que segundo elemento de um avivamento, que é obra do Espírito Santo, é o poder. Deus nos leva a enxergar as coisas como elas realmente são. Deus nos empresta os seus olhos para que nós enxerguemos exatamente a realidade. Mas perceba, há um poder. Veja a pergunta de Deus ao profeta. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Se fosse um homem que perguntasse a Ezequiel, escuta, será que dá para a gente dar um jeito disso aqui? Esses ossos poderão viver? Ezequiel responderia rapidamente, claro que não dá. Não dá? Como que nós vamos fazer? Eles já tentaram de tudo, esses ossos se secaram, é uma visão terrível. Veja, já pensou você sendo colocado num lugar de ossos secos, como esses que a gente estava vendo aqui? Os ossos são muito secos, são muitos e estão sequíssimos, mas ele responde, o profeta responde, eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Sabe por quê? Porque o profeta sabe com quem ele está falando, e ele não ousaria dizer o que pode e o que não pode, para aquele que pode todas as coisas. E o Senhor também nos trouxe aqui nesta noite para dizer, eu posso todas as coisas. Não tem nada que o Senhor Deus, nada é nada, que o Senhor nosso Deus não possa fazer. Nada. Por mais terrível que seja a visão do vale de ossos secos, não existe nada, absolutamente nada, que o Senhor não possa fazer. Então, amados irmãos, depois dessa visão que você teve, lembre-se, há um poder, que é o poder de Deus, que é o poder de realizar todas as coisas, e nele nós podemos todas as coisas.
Terceiro elemento é um elemento profético, a profecia. Veja, visão, poder, profecia. Olha como o Senhor é lindo. Ele nos inclui. Nós que não temos o poder de fazer os ossos reviverem, mas Ele vai nos fazer participar de uma obra de ressurreição, de reavivamento. E veja o que Ele diz ao profeta. Veja o que Ele diz. Você é o Ezequiel desta geração. Diga para o irmão que está do seu lado: você é o Ezequiel dessa geração. Se é uma mulher, diga assim: você é Ezequiela desta geração. Então ele me disse: profetize. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você está prestando atenção na leitura? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí vai lá para o versículo 7 do mesmo capítulo, na primeira parte: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Amados, para que é um convite de Deus para nós profetizarmos. Só que temos que profetizar com autoridade. Não é profecia de pensamento positivo. Gente, vamos aí, pensamento positivo. Nós vamos sair dessa. Você vai ver que Deus nos abençoe. Nós vamos sair dessa. Vamos lá, gente. Não vai adiantar nada não. Aqui, o profeta tinha intimidade com o Senhor. Ele não está. Quem que tomou o profeta pela mão e o conduziu pelo Espírito e começou a falar com o profeta? Isso é intimidade. Isso é muita intimidade. Amados irmãos, quantos de nós estamos enrolados dentro do vale de ossos secos? Já estamos secos também, porque nos falta intimidade com o Senhor. Não tem aquela pessoa que parece que onde ela está, onde ela anda, onde ela senta, parece que tem uma nuvenzinha, né? Aquela nuvem escura, fechado, que sai relâmpagozinho de vez em quando. Parece que a pessoa está acompanhando, aquilo lá vai acompanhando a pessoa assim, porque ele já está seco, e quando da boca dele só sai palavra de desesperança, de incredulidade. Porque acabou o óleo fresco da vida dele, ele não tem mais prazer em nada do Senhor ele tem prazer, não tem prazer em ficar no seu quarto orando, não tem prazer em ficar lendo a sua palavra, não tem prazer em nada, acabou a intimidade com o Senhor. E sem intimidade com Deus, não tem autoridade. A profecia veio da boca de quem? Amados, nós precisamos ter o nosso melhor momento de culto dentro do nosso quarto. E aí a gente ouvir o testemunho: olha, o culto lá, domingo foi uma benção, sábado, mas os cultos que eu estou fazendo dentro do meu quarto, meu Deus do céu, o fogo está caindo lá dentro do meu quarto, Deus está falando comigo dentro do meu quarto, está maravilhoso a minha intimidade, a minha relação com o Senhor. E aí você vê essa pessoa aplicando fé, por causa da intimidade, ele sabe que é algo sobrenatural, Deus é real para ele, então ele aplica a fé, e com fé ele profetiza, e obedece, porque ele sabe quem está mandando. Ele não obedece porque é fácil obedecer, ele não obedece porque é coerente obedecer, ele não obedece porque ele concorda com o que está sendo dito. Porque pense só, veja que irracionalidade alguém falar, um Deus falar: olha, fala com o osso. Vou falar assim: oh, Deus, espera aí, Deus, o Senhor me criou com inteligência, eu vou falar com osso? Mas ele tinha intimidade com o Senhor, ele sabia quem era o Senhor, então ele fala. Ele comete a loucura de profetizar a ossos sequíssimos, porque ele sabe quem está falando, e ele tem juízo e obedece. Profetiza, ó profeta.
Amados, eu não sei como está a sua vida, exatamente como está a sua casa, o seu lar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Houve uma época que eu conversei com um de meus filhos, e eu tive uma conversa que, sim, que foi bastante difícil para mim. Ele chegou para mim e disse assim: pai, e se eu não quiser ser igual a você? É aquele questionamento que a pessoa faz na adolescência, porque ela está em busca da sua própria identidade. E se eu não quiser ser igual a você? E se eu não quiser ter a mesma religião que você tem? E se eu não quiser mais ir na igreja? Eu lembro que eu estava num corredor, o apartamento era pequenininho assim e tal. Corredor, eu fiquei olhando assim, me subiu um negócio assim, eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei: meu filho, primeiro porque, você sabe, eu sempre te disse, eu não sou religioso. Você não precisa seguir minha religião. Eu quero que você sirva ao Deus que é vivo. E naquele dia, naquela hora, Deus me deu uma palavra, e eu disse para ele: filho, se você não quisesse mais ir à escola, eu falei o nome da escola que ele estudava, eu falei: você acha que eu devia permitir que você não fosse mais ou não? Ele falou: não, tem que ir na escola. Eu falei: porque eu acho que é importante você ir na escola, que eu te acordo todo dia, que eu insisto com você, que é difícil você levantar de manhãzinha, você vai na escola, eu te levo, depois eu vou te buscar, e eu persisto, eu quero saber se você está assistindo todas as aulas. Por quê? Porque isso é importante para você. Ele fez com a cara, tipo assim: eu concordo. Eu falei: então, muito mais importante para mim é que você conheça Deus. Então você não vai deixar de ir na igreja agora. E eu trouxe comigo todas as vezes o meu filho. Um dia eu entrei dentro do quarto dele, e eu tinha costume às vezes de orar enquanto eles estavam dormindo, ou quando eles saíam da cama da nossa e ia para o quarto deles, eu ia lá e orava e profetizava. E eu me lembro de que eu orava, e juntamente com a princesa Tânia Mara eu orava, ela se lembra, e eu pedia: Deus, o meu maior sonho é que o meu filho tenha intimidade com o Senhor. E mesmo naquela época, em que ele estava fazendo essas avaliações de vida, em busca da sua própria identidade, eu falava: eu profetizo, eu vou ver o meu filho tendo intimidade com o Senhor. Foram dias difíceis, meses difíceis, talvez um pouco mais de um ano difícil. Só que eu contei. Mas a sua oração, e quando você profetiza em oração, a sua oração não voltará vazia. Esse mesmo filho é o mesmo filho que, quando ele está acordando, eu ouço uma musiquinha antes dele ir trabalhar, e ele está orando. Ele tem uma respiração forte na oração. Eu falo: oh Senhor, eu sou você. Ele perde até a respiração. Quando eu chego em casa, na hora do almoço, tem uma musiquinha, e eu ouço: Senhor. Quando eu volto do trabalho, tem um tempinho entre o que ele sai do trabalho, entre a sua célula, ou discipulado, alguma coisa que ele está falando, o que eu estou escutando? E antes de dormir, depois que nós já passamos um dia cansativo, eu tenho que fechar a porta do quarto, ele fecha a porta do quarto dele, eu tenho que fechar a porta do meu quarto, porque senão eu não consigo dormir, porque ele está buscando ao Senhor. E se eu acordar, como já acordando, tem hora que você acorda de madrugada, às vezes eu ouço: profetiza. Profetiza sobre o seu casamento, profetiza. Você é um profeta, mas eu vou falar com o quê? Com o que já está morto há muito tempo? Isso é um vale de ossos secos, sequíssimos, mas eles voltarão a viver. Profetiza, profeta.
Profetiza, profeta. Profetiza, não perca a esperança. Tenha fé em Deus, busque o Senhor, receba dele a palavra para você. Não fique olhando só as circunstâncias. Olha, os ossos estão sequíssimos, sim, essa é a verdade. Eu não vou fugir da realidade. Mas eu tenho um Deus que está acima dessa realidade, porque dele vem o poder, e é esse poder que me diz: profetiza, profeta. Outro elemento do avivamento, obra do Espírito Santo, estrutura. É necessário ter estrutura. Às vezes a gente tem extremos com relação à estrutura. Hoje a gente diz, que estrutura que nada, ficar fazendo esse negócio, tem que ter planejamento, tem que ter coisa colocada aqui, outra ali e tal. Não, vamos só no poder do Espírito. Que poder do Espírito? Poder da desculpa do não planejamento, da desculpa do não objetivos, da desculpa do não me perturba com isso, que eu tenho muita coisa para fazer, vou ficar fazendo tudo isso aí. Estrutura. Agora, veja o que diz o versículo, e estrutura é um milagre também. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Agora preste atenção nisso. Primeiro, os ossos se juntaram. Imagine os ossos se juntando. Parece até uma cena de filme de terror, né? Aquelas caveirinhas, tudo. E você olha assim, você fala, Deus é doidão mesmo, hein? E aí vem aquelas caveiras e fica, e você continua profetizando, e o Espírito lá estimulando, profetiza, não para de profetizar, porque ele diz, enquanto eu profetizava, quer dizer, à medida que ele ia profetizando, ele ia vendo todas essas coisas, e profetizava, e as coisas aconteciam, e os ossos se juntaram e viraram caveira, e aquelas caveirinhas, ele ficou olhando, veio tendões, se juntaram. Mas se não tivesse tendões, como é que aquela estrutura, o que ia dar suporte àquela estrutura? Tendões. Depois dos tendões, veio carne. E depois de carne, veio pele. Estrutura. Tem que ter estrutura. Meus irmãos e minhas irmãs, querem desestruturar a nossa sociedade, quebrando os nossos valores, mas enquanto a igreja de Jesus estiver na terra, os valores do reino estarão sobre a terra, e estarão sobre a nação brasileira, porque na nação brasileira existe uma igreja, que Deus está levantando, para fazer prevalecer aquilo que está no reino de Deus, os valores do reino de Deus. Amados, precisa ter estrutura, a gente precisa se juntar, a gente precisa se unir. Como é lindo a gente ver quando se une, aí agora nós temos uma missão, juntos, não tem essa história de lobo solitário, ninguém manda em mim, eu sou o profeta lobo solitário, eu vou falar mesmo, eu vou meter a boca, todo mundo, para a glória de quem? Aí Deus mostra que vai juntando, você vai ver no final o que vai acontecer. E todos se juntam para a glória de Deus. E tem uma missão que vem de Deus. E tem uma visão, ele enxerga e ele vê, aí começa a formar os corpos, ele tem uma visão daquilo que está sendo formado, e é uma porção de corpos, aquilo já é fora do comum, é sobrenatural. E ele começa a acreditar, amados, estrutura envolve isso, envolve uma missão, envolve uma visão, envolve uma estratégia, envolve a todos nós fazermos um planejamento que glorifique a Deus. Estrutura já é milagre.
Só que olha o fim do versículo. Mas não havia espírito neles. Então, o outro elemento poderoso dessa visão é o espírito. Visão, poder, profecia, estrutura e espírito. Veja só, amados irmãos, o que aconteceu, olha só. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Olha só, profeta. Ei, profeta, profetize ao Espírito, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles recobraram a vida e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Amém, amados irmãos? Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? O Senhor abre o túmulo, o Senhor tira do túmulo, o Senhor é quem concede o espírito de vida, e aí ele retoma o senhorio. Não é para a glória de homem nenhum, é para a glória de Deus. E amados irmãos, é justamente numa hora em que a gente diz: eu me rendo, não tem mais solução nenhuma, é nessa hora que o Senhor opera o milagre. É um processo. Não espere, como nas historinhas de fada, que alguém vai chegar e pim. Não. Fatos, acontecimentos sobrenaturais acontecem num momento, mas uma mudança permanente acontece através de processos de santificação. E Deus está operando um processo onde nós temos que descer ao vale de ossos secos, perceber a real situação, para que o Senhor pergunte a cada um de nós, como Ele está fazendo esta noite: poderão reviver esses ossos? E a nossa resposta tem de ser: o Senhor sabe. E dele virá o poder, à medida que nós desenvolvemos intimidade com Ele. Para cada passo que nós venhamos a dar, o Senhor vai nos orientar: filho, deixe de fazer isso. Filho, pare de fazer aquilo. Filho, olhe, eu quero você uma vida santa. E você vai se santificando, e o processo de Deus vai acontecendo na sua vida, o processo de Deus vai acontecendo na vida da sua esposa, do seu esposo, o processo de Deus vai acontecendo na vida dos seus filhos, e vai acontecendo em outras famílias, em outras casas, em outros
outras células, em outros discipulados, e você vai contaminando, e nós vamos encher esta nação com a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai chegar na sua boca, profeta, e você vai profetizar sobre as casas de Campo Grande, outros estarão profetizando sobre as casas de outras cidades, os estados receberão a palavra do Senhor, a nação está recebendo a palavra do Senhor, e essa nação se reerguerá, e nós veremos o Brasil, que era um país corrupto, um vale de ossos sequíssimos, onde servíamos de chacotas para programas de... Esses dias eu vi a gente servindo de chacota para um programa lá nos Estados Unidos, que o cara fez chacota com um panelaço, e rindo. Pois é, esses mesmos que fazem chacotas com aquilo que está acontecendo, verão um Brasil transformado para a glória de Deus, e todos terão de dizer: olha, a gente sabia quem era o Brasil, sabemos a origem deles, sabíamos o que eles estavam passando, mas algo de tremendo aconteceu no Brasil, e aquele povo que tinha um governo corrupto, agora tem um governo santo, aquele povo que tinha uma cultura de sexualidade pervertida, agora é um povo de alta moral, é um povo lindo, onde não há mais divórcios, onde os filhos respeitam os pais, onde o marido ama a esposa, onde a esposa é submissa ao marido. Parece que eles voltaram a acreditar em alguma coisa que há muito tempo já não se via. Olha, não adianta nem mandar 50 tons de cinza, porque eles já queimaram da vida deles, e já virou muito mais do que 50 tons de cinza, porque agora eles não assistem mais essa porcaria, eles não assistem, não adianta fazer novela com esses temas, porque o Ibope vai a zero, porque a TV brasileira, o cinema brasileiro, o teatro brasileiro, a música brasileira, está cheia de adoração ao Senhor nosso Deus. Que doideira! Talvez você esteja falando assim: pastor, você ficou louco. Pois eu fiquei porque agora eu estou falando com ossos sequíssimos, mas o Senhor pergunta: poderão reviver esses ossos? E na minha loucura de profeta, eu digo: o Senhor é que sabe, porque eu creio no poder de Deus. Eu não creio em mim, nas minhas próprias forças, mas eu creio que aquele que está em mim é maior do que o que opera no mundo. E amados irmãos, eu creio na igreja de Deus, eu acredito. As pessoas dizem: mas aquela igreja lá que não sei o quê. Sim, você pode colocar o defeito que você quiser, mas é a igreja de Deus, e a igreja de Deus é cuidada pelo seu Senhor, que é Jesus Cristo, e ninguém mexe com a igreja de Deus, porque o maior poder, o poder operante na face da terra, tem vários poderes operando, mas o que está acima de tudo e de todos é o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo opera por meio da igreja. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. O Elisandro, meu amigo querido e amado, vai colocar um vídeo. Perdão aí, meu irmão, cortei o seu. Você veio tão alegre, cara. Você me dá um abraço. Eu também te amo. Bom, já ganhei um te amo, ganhei o dia ali, né? Você sabe que o maior elogio que eu recebo é quando um cara me chama: você é meu amigo. Eu sou seu amigo? Pronto aí. Glória a Deus. Gente, queria convidar você a cantar essa música. E aqui é um desafio grande, é uma ministração grande. Mas que você cantasse essa música profetizando. Em nome de Jesus. Qual é onde começa o seu vale de ossos seco? Queria que você profetizasse. Vamos cantar e vamos buscar ao Senhor. Que posso ver? Cantar junto, pode soltar. Se não um vale de ossos seco. Quem conhece, você pode cantar. E o que posso dizer? Já se foi a esperança. Não é verdade? Nossa vergonha
Está ou não está exposta? Está exposta debaixo do sol. Todo mundo está vendo. Há muito tempo. E faz tempo, hein? Se foi alegria, não há espírito. Isso. Não há palavra. Não havia, hein? Porque agora levanta a sua mão. Filho do homem, Deus está falando com você, filho do homem. com tua boca, Com sua boca agora. Profetiza. volte a alegria. Isso, profetiza. Volte a alegria. Vem Espírito, haja palavra. Agora o Senhor vai usar a sua boca. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento. Sobre a tua vida, ressuscita. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? Qual é o seu vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Você já fez de tudo, não dá mais certo. Difícil. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Tantas frustrações, Há muito desilusões. tempo. O tempo acabou Foi com a sua esperança. alegria. A alegria foi Não embora. há espírito, não há palavra. Por isso, filho do homem, filho do homem, O Senhor está chamando você. Levante suas mãos de novo. Levanta sua mão. É com você, filho do homem. Com a sua boca, profetiza. volte a alegria. Volte. Venha Espírito, haja palavra. Profetiza. Ressuscita. Peça. Clame ao Senhor. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Assim diz o Senhor. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Agora nós vamos terminar. Eu queria que você fizesse algo bem prático. Eu não vou chamar você aqui à frente. Não vai caber todo mundo aqui. Mas eu quero que você levante a sua mão. Todos, levantem suas mãos. Você que tem fé, levanta a sua mão. Primeiro agora, para que lado fica a tua casa? Mais ou menos, imagina. Impõe as suas mãos lá sobre a tua casa. E agora profetiza sobre a tua casa. Profetiza. Profetiza sobre a tua casa. Profetiza. A esperança do Senhor vem o poder para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Profetiza. Profetiza. Agora começa a profetizar
sobre todo e qualquer tipo de coisa que você já não tem mais esperança. Agora, com a sua mão, para onde fica o seu trabalho, o lugar que você se reúne? Vá até o seu lugar de trabalho. Visite agora a sua vida profissional e profetiza sobre a sua vida profissional. Profetiza sobre sua economia. Profetiza agora. Profetiza. Eu vou pedir uma coisa muito difícil para você. O Senhor está nos perguntando: esta nação pode ser uma nação santa? Tu sabes, Senhor? Então profetiza sobre a nação. Profetiza sobre as empresas. Profetiza sobre os políticos, sobre os empresários. Profetiza sobre os líderes desta nação. Profetiza o fim da corrupção na sua vida. Você não vai mais ser corrupto. Você não vai mais ter atos de imoralidade. A santificação começa por você, mas vai passar para toda a nação. Profetiza sobre a nação, profeta. Aproveite que suas mãos estão levantadas e termine esse culto adorando o Senhor. Que o amor desse Deus maravilhoso, a graça e a paz do Senhor Jesus, o poder e a unção do Espírito seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, para que tudo em você, no seu lar, nessa cidade, nesta nação, exalte ao Senhor. Use as suas mãos e aplauda o Senhor. Exalte ao Senhor.